Há canções que nos contam histórias e ler histórias é uma excelente maneira de aprender uma língua. E se ainda associarmos música à história, isto vai então resultar numa maneira altamente eficaz e muito agradável de aprender. Por isso, hoje vamos explorar uma história muito engraçada, chamada O Homem da Gaita, através de uma canção de José Afonso que conta essa mesma história. Se ainda não nos conhecemos, eu sou a Inês e faço estes vídeos para tu aprenderes português de forma divertida, sempre com canções. Então, o que vamos fazer é o seguinte: eu vou contar a história que deu origem à canção e depois vamos explorar alguns aspectos e eu vou deixar na descrição o link para a canção e a letra para tu ouvires. Aliás, existe um livro muito giro, ilustrado, desta canção, que é este, que está aqui. Eu vou também deixar na descrição 2 links de lojas onde tu podes comprar este livro online. Primeiro, eu vou contar a história bastante devagar e vou desaparecer para tu poderes concentrar-te por completo na letra. Se quiseres, também podes ativar as legendas em português ou em inglês. Vamos a isto? Era uma vez um homem da minha terra que tinha uma gaita de foles de pasmar. Quando ele tocava, se alguém o ouvia, começava imediatamente a dançar. Um certo dia, passou um sujeito com um burro que levava uma carroça cheia de loiça. Quando eles ouviram a gaita a tocar, começaram logo a bailar. Então, com tanta dança, a faiança partiu-se e o dono do burro pediu ao homem da gaita para parar, mas ficou tudo partido. Por causa disto, o homem da loiça chamou rapidamente o juiz de fora. O juiz não sabia se devia condenar o homem da gaita simplesmente por ter tocado o seu instrumento e então pediu-lhe para tocar. Então, o homem da gaita começou a tocar e, logo de seguida, o homem da loiça levantou-se e começou a saltar, ao mesmo tempo que usava a cadeira como o seu par de dança. Mas também o jurista estava a pular e a mãe, que já há 7 anos que não se mexia, levantou-se e pôs-se a bailar enquanto gritava: "Vai de folia, que há 7 anos não me mexia." É uma história engraçada, não é? Se quiseres, podes voltar atrás e ouvir novamente. E agora vamos explorar algumas expressões e estruturas. Para começar, nós temos a expressão "era uma vez", que é uma expressão que nós usamos para introduzir uma história, exatamente como once upon a time em inglês. Depois, a seguir, temos minha terra. Esta é uma expressão que nós usamos para referir o local onde nascemos ou onde crescemos, onde passamos a maior parte da nossa vida, tal como homeland em inglês. Gaita de foles é a expressão que nós usamos para referir este instrumento, como bagpipe em inglês, e isto pode ser uma surpresa para ti, mas a verdade é que em Portugal nós temos bastante tradição de gaita de foles. A palavra pasmar, neste contexto, significa causar espanto, admiração, surpresa. Quanto à expressão sujeito, nesta história é um sinónimo de homem. Tem outro significado, mas neste caso significa exatamente homem. Loiça é como pratos e copos. Também é possível dizer louça, portanto, as 2 formas estão corretas e distribuídas de maneira mais ou menos uniforme por todo o país. Depois, a palavra faiança significa mais ou menos
o mesmo, só que é um tipo mais específico de louça, ou seja, porque é feito com materiais específicos, como argila e esmalte. Já a palavra logo, neste contexto, significa o mesmo que imediatamente. A palavra bailar significa o mesmo que dançar, mas é uma palavra que soa mais antiquada, porque já não usamos muito no português. No espanhol, por exemplo, eles continuam a usar e é a palavra que eles usam em vez de dançar, mas no português nós usamos dançar. A palavra juiz, eu penso que é clara, mas juiz de fora refere um juiz que se desloca a uma determinada terra onde não existe um juiz local. Era algo que acontecia muito antigamente. Já as palavras saltar e pular são também sinónimos. No fim, a mãe usa a expressão vai de folia, que significa qualquer coisa como vamo-nos divertir. E agora que já explorámos algumas das palavras, o que é que tu podes fazer? Um exercício muito simples e eficaz é ouvires a história várias vezes, porque assim tu vais acabar por memorizar estas palavras que nós exploramos ou mesmo outras que tu queiras explorar por ti próprio. Podes também usar a canção, ouvir a canção várias vezes, porque isso então é uma coisa que te vai ajudar imenso a memorizar de forma fácil algumas das palavras que tu queiras memorizar. De resto, esta história e esta canção podem também ser um excelente material para rever o passado. E se tu não te lembras muito bem como é que funcionam os tempos verbais do passado, tu podes então ver este vídeo que eu vou também deixar na descrição e depois tentar identificar os tempos verbais do passado e porque é que estamos a usar um e não o outro. Podes deixar um comentário, podes fazer perguntas e este é um exercício que pode ser um pouco desafiante, mas vale a pena. E por hoje é tudo. Diverte e até à próxima. Tchau!